Então eu quero abrir com os irmãos em Salmos, o livro de Salmos. E o livro de Salmos ele é muito interessante porque ele diz respeito a algo que anda com a humanidade há milhares de anos, que é a música, né? A música aqui em Salmos em torno do louvor e da adoração. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que todo domingo a gente canta aqui? A gente vem, chega no culto, né? Geralmente tem gente ali fora já conversando, né? Legal, os irmãos, comunhão. E a gente entra para cá e começa a cantar. Por que a gente canta? Por que a igreja de Cristo canta? É uma pergunta que normalmente a gente não se faz, porque a gente está tão acostumado a entrar aqui, né? O Paulinho, alguém toca umas músicas para nós, né? E a gente canta, tem aqui um dirigente do louvor, e algumas pessoas responderiam: porque sempre foi assim, né? E de fato, ao longo da história, desde lá dos primórdios, o povo de Israel já cantava, né? O próprio Salmos é um inário de Israel. Porque sempre foi assim ao longo da história, então a gente continua cantando, né? Ou outros diriam: para encher o tempo, né? Porque se fosse só pregação, ia ser aí uns 40, 50 minutos, e daí a gente já ia embora, então é muito pouco tempo de culto, então a gente põe a música para encher um pouco o tempo, né? Ou outros: não, porque é legal, porque é bom cantar, regozija a alma, as pessoas gostam de música, então por isso que a gente canta. E de fato, né, a música ela faz parte das nossas vidas, né? Talvez você, quando for embora no seu carro, talvez vai ligar a música, né? Talvez você em casa liga a música, canta. Eu sei que às vezes eu chego perto dos meus filhos, eles estão desenhando lá, eles estão cantando uma música que aprenderam na igreja, alguma coisa assim. Então é legal, é bom cantar. Cantar em igreja é importante, cantar nos ajuda a falar com Deus, né? É um tipo de informação, né? É muito mais fácil a gente decorar coisas que às vezes estão musicadas, né? Então cantar nos ajuda inclusive a decorar às vezes porções, trechos da palavra. Algumas músicas são diretamente os trechos da palavra, como os salmos, né? Vários salmos são músicas, né? São hinos que nós cantamos nas nossas igrejas, e outras músicas, né? Como essa que cantamos por último, né? Traz conteúdos que nos trazem esperança, conteúdos bíblicos que nos trazem alegria, inclusive. Então, toda vez que a igreja canta, a igreja está, né, proclamando informações acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, e é por isso que a música ela é tão importante. A música e os louvores são tão importantes dentro da igreja cristã. Então, se você às vezes tem dificuldade de memorizar um texto bíblico, né, talvez você não tenha a mesma dificuldade em memorizar uma música, né? Você pode ir para casa depois cantando: eu subirei, né? Mesmo quando você está se confrontando com situações que não são boas, que não são confortáveis, tristezas, né? Você pode cantar, né? Em breve os mortos ressurgirão, né? E são verdades bíblicas que nós temos para nos confortar. E de verdade, né? Frequentemente nós somos confrontados com situações onde nós, né, temos a tendência a ter medo ou se desesperar ou passar, né, por provações, e isso tudo, claro, deve ser confrontado com a palavra de Deus, mas muitas vezes pode ser a palavra de Deus em forma de música, porque isso muitas vezes vai vir à mente de forma muito mais fácil. E estudar os Salmos, né, nos traz esse estudo do que são as músicas que o próprio Deus deu para o seu povo. Deus deu um inário, né? Nós temos aqui, cadê os inários? Tem aqui, isso aqui são os inários da igreja. Nós temos as músicas aqui, mas quando, né, semana passada falhou, aí foi distribuído os inários que tem as músicas escritas. E aqui a gente tem várias músicas legais, né? Tem aqui o autor e tal. E aí tem algumas, né, que o autor é o próprio Deus, né? Que é o livro de Salmos. E o livro de Salmos foi o próprio Deus, através de autores humanos que escreveram, mas Deus revelou coisas, ele revelou assuntos acerca de si mesmo. Pensa que legal, coisas que Deus queria, ele queria que a gente soubesse acerca dele, e ele revelou através da sua Bíblia, e muitas delas ao redor dos Salmos. E eu quero abrir com os irmãos no Salmo de número 149, que é um dos últimos lá dos Salmos, lá no finalzinho, um dos últimos salmos que fala especificamente sobre adoração, mas ele não fala só sobre adoração, ele fala adoração e ação, né? Adorar a Deus, mas fazer algo também acerca disso. Diz assim, então,
o Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Aqui o que está acontecendo, né, parece um salmo justiceiro, né, e tem... existem classificações dos salmos, né? Eles classificam os salmos, alguns são dirigidos aos reis, os salmos são dirigidos ao mestre de cântico, a líderes do povo, ou líderes da igreja, outros são, né, dirigidos aos levitas, mas esse aqui é um salmo bem específico para gente normal, assim como eu e você, gente que vive o dia a dia e que quer olhar para a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Ele tem um ensino para mim e para você. E o primeiro ensino que traz aqui, né, quando fala aqui no comecinho do versículo 1, fala: cantai ao Senhor um cântico novo, né? Às vezes a gente se pergunta, né, o que é esse cântico novo? Porque a gente está acostumado a cantar sempre os mesmos bons e velhos cânticos, né? Aqui no louvor, inclusive, né, o dirigente falou, né, tem um cântico que é dos antigos, né? Então, por que a gente canta um antigo se a Bíblia manda cantar um cântico novo, né? Então, todos os domingos tem um cântico novo, será que é isso? Né? Na verdade, não, é uma ideia de disposição renovada, que a nossa mente, por exemplo, a gente é um cântico antigo, mas essa semana ninguém cantou esse cântico, talvez, né? Ou hoje, pelo menos, ninguém tinha cantado ainda esse cântico específico. Então a gente olha para esse cântico com uma disposição renovada, que a nossa mente, o nosso ser, a forma como a gente está encarando é com uma disposição renovada, mesmo, né, em meio aos problemas e provações que talvez a gente esteja passando, e olhar para esse bom e velho cântico com uma mente renovada sobre, inclusive, as coisas que estão acontecendo em torno da minha vida. Então, coisas estão acontecendo na minha vida, mas eu vou olhar para esse cântico com uma mente renovada. Então, às vezes a gente tem, no domingo de manhã você acorda, você pensa, mas hoje eu nem estou com cabeça para ir na igreja, né? Não estou no clima para ir na igreja. E ele traz aqui uma ideia de que esse cântico, ele deve acontecer, né? Esse tipo de louvor, ele acontece num lugar específico. Ele fala ali no final do versículo 1, na Assembleia dos Santos. A ideia da Assembleia é uma reunião, onde pessoas estejam reunidas. Então, esse cântico, com disposição renovada, ele não é para cantar sozinho na minha casa. Ele é para cantar em um grupo, em uma reunião, onde os santos estejam presentes. Né? E não é o santo Agostinho, né? Não é esses santos, né? São os santos que a Bíblia fala, né? As pessoas que são renovadas pelo sangue de Cristo. Esses são os santos, né? Nós, cristãos, nós somos feitos santos. Deus nos faz santos. Então, a Assembleia dos Santos hoje é a igreja reunida. A igreja reunida é a Assembleia dos Santos. Então, quando está falando aqui, né, Assembleia dos Santos, ele está remetendo para o povo de Israel, que é o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas hoje, o povo de Israel, a Assembleia dos Santos, o povo reunido é a igreja. Então, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor, aonde? Na igreja, na Assembleia dos Santos, aonde se reúnem as pessoas que querem ter comunhão com Deus. E esse encorajamento, né, que é coletivo, ele edifica, ele traz essa disposição renovada. E é por isso que muitas vezes, né, quando a gente está sem essa vontade, esse desejo de ir na igreja, ou sem não estou com cabeça, não estou no clima de ir na igreja, é aí sim que a gente tem que
renovar a nossa disposição e decidir fazer isso que o versículo está pedindo, que a gente, né, congregue, que a gente venha para a congregação dos santos, para a Assembleia dos Santos, e ali juntos a gente adore ao Senhor. Então, existe essa ênfase coletiva de encorajamento e edificação na disposição que ela é renovada, numa mente renovada em torno dos cânticos. E toda vez, pensa isso, toda vez que você canta uma música aqui, mesmo que é uma música velha, mesmo que é uma música que você já cantou 100, 200, 300, 1000 vezes, você vai estar com uma disposição renovada, porque a sua vida é assim, né? A sua vida vai mudando, o cântico não muda, mas a sua vida mudou em relação a esse cântico. Você vai dar novas ênfases em relação a esse cântico. Você vai pensar coisas diferentes em relação a um mesmo cântico. E essa é a disposição renovada para que a gente possa olhar para esse cântico novo. Então fala não só de uma disposição renovada, mas também de um louvor que ele é grato a Deus, um louvor que é genuíno. Olha só o versículo 2 fala: regozije-se Israel no seu Criador. Então alegre-se, né? Tenha um louvor genuíno no seu rei. Exultem o seu rei, os filhos de Sião. Quando ele fala ali, né, o seu rei, alguns vão pensar assim, então quem que é o rei do Brasil hoje? Quem que é o rei da nossa nação? É o Bolsonaro, o rei do Brasil, porque ele é o presidente, então... Mas quando a gente faz essa substituição, é interessante, é importante a gente analisar o texto para poder fazer a substituição correta, né? Então, ele está falando, exultem-se no seu rei os filhos de Sião. Claro que o rei de Israel naquela época era, né, talvez aqui foi na época de Davi, e exultem-se no seu rei, mas esse rei ele representava a Deus, né? A monarquia nos tempos de Israel, ela era uma representação do próprio Deus sobre o povo, que é diferente de hoje, né? A nossa democracia, ela não representa a vontade de Deus, muito pelo contrário, né? A democracia representa a vontade do povo, né? Demos, né? Se a teocracia é o governo de Deus, então a democracia é o governo do demos, que significa população, tá? Não é do demônio. Demos, demográfico, né? Então a vontade do povo estabelecida. E as pessoas falam, essa é a melhor forma de governo, né? Mas é claro que não, né? Porque a gente sabe que não, pelo jeito que as coisas acontecem, a gente vê que na prática isso não funciona. Então existia em Israel antigo uma teocracia, onde Deus governava, inclusive no período de reis, no período dos juízes também, né, através de pessoas que eram apontadas pelo próprio Deus. Isso fazia, né, o país prosperar, porque olhava para a lei de Deus, né? Hoje a gente sabe que não funciona mais dessa forma dentro da nossa democracia, e claro, a gente não tem um louvor, o nosso louvor genuíno e verdadeiro não é para o Bolsonaro, não é para o rei nosso, não é para o governador de estado, né, o Leite, lá, como é que é o nome dele? Eduardo Leite, né? Não é para eles o nosso louvor é a Deus, né, ao Deus grandioso, que não é representado dessa mesma forma nos nossos governantes, infelizmente, né? E o versículo 3 traz um chamado de louvor, inclusive falando sobre instrumentos aqui, né? Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe os salmos com aduf e harpa. Então são instrumentos, né? O aduf aqui é tipo um pandeiro que eles tinham naquela época. A gente não usa esses instrumentos hoje, né? Cada igreja vai ter as suas limitações, inclusive com gente que sabe tocar cada uma dessas coisas, mas a ideia aqui, quando ele traz esses instrumentos, é uma ideia de celebração, onde eles estão se alegrando em torno de algo. E eles estão se alegrando, né, como se fosse uma festa em torno de Deus. E essa é a ideia aqui, né, um louvor onde existe alegria verdadeira e genuína, representada na música, né? Já percebeu onde existe alegria, onde as pessoas estão alegres, ali normalmente existe música em torno, né? Então existe uma música de Deus para que possa adornar, inclusive, as celebrações em torno do próprio Deus. Versículo 4, por que isso tudo? Porque o Senhor se agrada no seu povo. Então Deus,
se agrada no seu povo e de salvação adorna os humildes. Então Deus adorna o seu povo. Olha que ilustração interessante aqui. Deus coloca no seu povo as suas características. São as características de Deus imputadas ao seu povo. Então, Deus é bom e a gente tem que ser bom pensando em como Deus é bom. Deus, ele é misericordioso e a gente tem que ser misericordioso. Deus, ele é cheio de graça, então a gente tem que demonstrar essa graça. Então esse adorno de Deus não é a nossa roupa, como a gente se veste bem. Alguns diriam, tem que se vestir bem, aqui ó, tem que se adornar para vir adorar a Deus. Não, o adorno que nós temos, o enfeite que nós temos de Deus, são as suas próprias características. Ele se agrada quando nós representamos a Ele, e os nossos adornos são os adornos que agradam Ele. A forma como a gente, não que a gente se veste aqui fisicamente, mas quando nós vestimos de graça, de humildade, isso é que agrada a Deus. Versículo 4, Deus se agrada no seu povo e de salvação adorna os humildes. Então, esse adorno específico é a própria salvação. Olha que interessante, o melhor adorno que nós temos é a salvação. É um Deus que coloca em nós a sua salvação. Então pensa você se vestindo para vir aqui para o culto, você acorda de manhã, escolhe uma roupa bonita, roupa de domingo, e dessa forma, como você se preparou, você cuidadosamente talvez escolheu uma roupa que combina com a outra, escolheu a sua máscara, agora a máscara tem que combinar com... Perdi minha máscara, não posso mais sair do culto. Quando a gente coloca a máscara agora, tem que combinar com a camisa, com a calça, sei lá como é que combina com a calça. Deve ter gente já prestando esse tipo de assessoria de moda, de máscara e tal, tem que ter várias máscaras. Não, estou brincando, não precisa combinar. Mas a melhor roupa que você tivesse para colocar, ela não vai ser suficiente para prestar um bom louvor a Deus. Deus não vai se agradar da nossa roupa, da nossa combinação de máscara, camiseta, sei lá, o que mais, cachecol, A melhor roupa que você tiver não é suficiente para agradar a Deus. O que é suficiente para agradar a Deus? O adorno que Ele nos dá. E Ele se agrada nesse adorno que Ele nos dá. Nós temos que usar desse adorno de Deus, e aqui fala especificamente sobre o adorno da salvação. Então, quem Ele é em nós, quem Deus é em você, é o que agrada a Ele. Isso é muito interessante. Então a gente pode tentar se agradar uns aos outros, agradar as pessoas ao nosso redor e tal. E se esse agrado que a gente faz pelas pessoas, ele parte de Deus, ele comunica os atributos de Deus, é algo que louva ao Senhor. E Ele se agrada em nós por causa disso. E o texto continua e diz assim: exultem, versículo 5, exultem de glória os santos, e no seu leito cantem de júbilo. Mesmo quando você estiver deitado, mesmo quando você estiver para dormir de noite, mesmo assim você tem que estar alegre no Senhor, porque é um louvor por quem Deus é e pelo seu cuidado, mesmo quando você está distraído, Deus está cuidando de nós, e a ideia de leito aqui é quando você deita e dorme, ali você está vulnerável, você está distraído. Então, mesmo nesses momentos, tem aquela música que diz que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Já ouviu essa? É bonitinha a música e tal, mas é uma mentira completa. Não é o acaso que nos protege. Quem nos protege, segundo o texto aqui, é Deus. O próprio Deus é quem nos protege. O cuidado dele, mesmo quando você está na cama dormindo. E aqui traz até uma ideia de que quando o ser humano está dormindo, todo ser humano ele é igual quando está dormindo. Não importa se você é forte, se você é fraco, quando você consegue se proteger, quando você está dormindo, você está, de certa forma, vulnerável. Então aqui existe uma ideia de exultar, que todos devem exultar a Deus, mesmo quando nós estamos deitados
mesmo que nós estamos dormindo, aquilo lá tem que glorificar a Deus. Muitas vezes quando a gente deita, né, a gente não glorifica a Deus. A gente muitas vezes fica, né, remoendo coisas do dia e às vezes é um dos momentos onde mais nós desagradamos a Deus. O Salmo 4, lá para trás no Salmo 4:8, fala bem especificamente sobre isso. Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Certamente, né, esses dois salmos aqui eles estão ligados de alguma forma, porque falam sobre a ideia de se deitar, de estar no leito. E muitas vezes, né, isso não acontece com nós. Salmo 4:8 não acontece. Em paz me deito e logo pego no sono. Na verdade, muitas vezes a gente se deita e a gente demora para dormir, porque a nossa mente fica girando em torno de coisas que podem acontecer ou que não aconteceram, que a gente gostaria que acontecesse, que gostaria que fosse diferente, e a gente não dorme e não descansa no Senhor. E a humanidade, né, inventa um monte de coisa, um monte de formato de como ficar tranquilo quando a gente deita, né? Então, você tem que respirar 50 vezes para fora e para dentro, e aí você vai dormir. Não, você tem que tomar um remedinho lá para você dormir. Não, você tem que contar os carneirinhos, você tem que tomar um copo de leite, você tem... Quantas coisas, né, a humanidade não inventa para conseguir dormir, mas o Salmo 4:8 diz, ele dá a fórmula: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, o único formato que é realmente útil para a gente poder deitar e dormir logo pegar no sono, é o que diz o Salmo 4:8, descansar no Senhor e buscar essa paz no Senhor, porque essa paz, ela é inabalável. Não é como a paz baseada nas circunstâncias. Se a gente vai basear nossa paz nas circunstâncias, a gente está perdido, porque as circunstâncias mudam, as circunstâncias pioram, as circunstâncias se abalam o tempo todo, e se a gente baseia a nossa paz no fato de tudo estar sossegado ao nosso redor, realmente a gente não vai dormir. Mas, se a gente repousa a nossa paz em Deus, que é rocha firme, que é inabalável e vai continuar sempre sendo dessa forma, a gente pode de fato repousar seguro. Versículo 5 lá de volta no 149, olha de novo agora, pensando nisso: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Tem um louvor e tem uma adoração a ser dada a Deus, mesmo quando a gente está deitado na nossa cama. Versículo 6: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes. Opa, agora muda aqui a história, né? Estava falando de paz, de deitar tranquilo, e daqui a pouco fala de espada, né? Agora virou guerra, né? Aqui, se esse trecho, e muitas vezes esses trechos que falam sobre espada e guerra nos Salmos, isso acontece frequentemente, às vezes isso aqui é mal interpretado, né? E a gente às vezes lê como revolucionário. Se a gente não lê essa primeira parte, pensa, né? Não lê 1 ao 5 e vai direto no 6 lá, né? Nos seus lábios sejam louvores a Deus e nas suas mãos espadas. Então vamos cantar louvor e vamos sair por aí com espada, né? Vamos matar pessoas, trazer a paz, né? Vamos matar os maus para trazer a paz para nós. E aí o versículo 7 parece que piora a coisa, né? Para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos. Então, vamos sair por aí fazendo vingança e trazendo castigo para todos os povos. Então, a ideia aqui é, pensa como um todo, né? O contexto desse salmo está falando em louvor e adoração. Então, até o versículo 5 aqui, louvor e adoração, nos seus lábios 6 estejam louvores, né? De novo louvor, mas nas suas mãos espadas. Então, passa de adoração para uma ação, uma ideia de prática. O que vai ser feito na prática? Algumas coisas precisam ser feitas na prática. Pedro, por exemplo, lembra que quando os soldados vêm prender Jesus, o que ele faz? Ele pega a espada e corta a orelha. Ele tentou cortar a cabeça, né, do soldado lá, mas, né, o soldado deve ter desviado, ele é meio ligeiro, assim, cortou a orelha. E Jesus fala que não é pela espada que ele vai trazer a paz. E isso é muito, muito importante para a gente entender.
Então, até esse momento, inclusive nesse momento específico que esse salmo foi escrito, que é o contexto do Antigo Testamento, Deus agia de forma diferente com o seu povo. E quando ele fala aqui no versículo 7, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, antes da gente olhar para o hoje e para o agora, a gente tem que olhar o que estava acontecendo naquela época, né? O que devia ter sido feito. E antes disso, né, antes desse salmo ter sido escrito, houve um período de guerras lá em Israel, onde o povo de Deus tomou aquela terra, e era necessário que o que deveria ter sido feito é que os povos pagãos daquela época, daquela região, eles deviam ter sido exterminados. O povo de Deus não fez isso, ou fez isso parcialmente, né? Então, a ideia é que existisse uma manutenção de limpeza do pecado. Aqueles povos representavam o que havia de mal sobre a terra, que era o pecado. Então, quando fala de uma limpeza através da espada, né, no Antigo Testamento, a gente traz isso para hoje. Qual que é a limpeza que a gente tem que fazer hoje? Se não a limpeza do nosso coração, né, a manutenção. Então, se é uma espada contra mim mesmo, né, contra os meus maus desejos, contra as coisas más e ruins que eu faço. Então, essa ideia de vingança, de castigo sobre os povos, eu tenho que trazer sobre mim mesmo, sobre os meus pecados, sobre a minha... Eu tenho que matar o meu homem pecaminoso que existe dentro de mim. Essa é a conclusão que a gente tem que chegar desse salmo aqui. Então, se existe louvor e adoração nos versículos 1 a 5, e até metade dos 6, agora existe uma parte prática. E essa parte prática é onde eu luto contra mim mesmo, contra os meus desejos pecaminosos. Versículo 8, olha que interessante, ele continua falando, e ele fala assim, para meter os seus reis, para colocar os seus reis em cadeias, né? Falando aqui de novo dos povos inimigos, né? Acabar prendendo os reis desses povos inimigos, colocar eles em grilhões de ferro. Qual que é a forma como a gente tem que lidar com isso? O que a gente tem que prender hoje? 2 Coríntios 10, 5 fala sobre que a gente deve levar cativo todo pensamento a Deus. A gente prende o mau pensamento, e esses maus pensamentos que às vezes estão na nossa mente, às vezes às 11h30 da noite, meia-noite, 1 da manhã, maus pensamentos rodando na nossa mente. Esses pensamentos, segundo 2 Coríntios 10, nós temos que prender eles e levar eles cativos, levar eles presos até o Senhor. E Deus, o próprio Deus, vai cuidar dessas coisas que nós estamos pensando. E o próprio Deus é quem vai nos ajudar a renovar. E se nós tivermos o louvor a Deus presente nas nossas mentes, a adoração presente, né, aí não vai ter espaço, não vai ter lugar para o mau pensamento. Então é uma ideia de manutenção de limpeza, né, que a gente tem que fazer. E limpar os nossos pecados, limpar o nosso mau pensamento, arrepender-se, né, a gente se arrepender das coisas más que a gente tem pensado. Para que isso? Aí sim vem o último versículo, para executar contra eles uma sentença escrita. No tempo antigo, a sentença escrita era quando, né, se escrevia, né, vamos prender esse sujeito para sempre, né, vamos fazer uma sentença de... o cara vai ser executado, né. Nos tempos de hoje, né, o que é essa sentença escrita? E nós temos uma sentença escrita na cruz. Cristo escreve por nós uma sentença escrita. E a principal sentença que Jesus Cristo faz na cruz é quando ele fala, está consumado. Quando ele fala, está consumado, o plano está pronto, os pecados todos foram perdoados. E todo aquele pecado que nós temos e que nós levamos a Deus, Deus diz, esse pecado foi pago por Cristo na cruz. Esse pecado ele foi consumado, o preço foi pago. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Então, se, né, nós devíamos levar o nosso velho homem para ser executado, existe alguém que pagou o preço por esses pecados. E essa é a forma que a gente tem que entender esse Salmo 149. Entendendo que, né, ele fez parte de um contexto no Antigo Testamento,
E a gente tem que entender ele no Antigo Testamento para trazer as aplicações para hoje. E hoje o que eu tenho que fazer então? Levar os meus pensamentos cativos a Deus, para que Deus possa me perdoar deles, e de fato Ele já me perdoou. Mas quando nós pedimos perdão, então nós estamos colocando diante de Deus esses nossos pensamentos. Claro que a gente poderia até aprofundar um pouco mais sobre, em termos de futuro, né, o que vai acontecer. Porque essa ideia de prender os reis e os nobres, né, são coisas que vão acontecer inclusive em Apocalipse. Né? Apocalipse 19 vai falar sobre isso, Apocalipse 17 vai falar sobre isso, né, sobre os reinos do futuro, né, que vão ser executados, né, diante de Deus, tal, tudo mais. Toda a impiedade não vai resistir lá no fim dos tempos. Mas isso, claro, uma outra forma de enxergar o Salmo, que também faz parte, porque eles dizem, eles falam aqui do passado, a gente viu coisas do passado, a gente vê coisas do presente, que é o momento que nós vivemos, o momento de igreja, o momento de estar louvando com Deus, junto com os irmãos, adorando a esse Deus, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz em nós, diariamente, semanalmente, mensalmente, a cada hora, cada vez que a gente se achega diante dEle, mas também no futuro, o Deus que vai cuidar de nós no futuro. E quando aqueles eventos lá acontecerem, né, quando Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade, sobre toda a impiedade, sobre todo o mal, nós não vamos mais estar aqui. Nós, como igreja, vamos estar protegidos com o próprio Deus no céu, num momento de alegria, num momento de regozijo, a Bíblia fala. É um momento de total adoração ao próprio Deus. Vamos estar adorando ao próprio Deus de forma presencial. Então é isso que a adoração representa. Se hoje nós cantamos e adoramos a um Deus que a gente não vê, no futuro nós faremos isso diretamente para um Deus que nós vamos estar vendo. E a adoração, e é por isso que a gente canta essas músicas aqui. Então existem muitos aspectos que estão girando, por isso que a gente gosta tanto desse momento de louvores. E quando a gente canta, e talvez a gente vai ter mais uma música hoje, não? Vai ter mais uma. Então vamos pensar isso, na nossa adoração, quando a gente estiver cantando essas músicas. Quanto isso fala para mim hoje, quanto isso pode ajudar a transformar a minha vida hoje, inclusive. Domingo que vem, quando a gente vier aqui cantar de novo, ou inclusive na sua casa, quando você estiver ouvindo os louvores, ou lembrando dos louvores, lembre-se disso. Lembre-se que existe um Deus por trás de todo louvor, de toda música que a gente canta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá conteúdo bíblico, Senhor, acerca do que nós devemos cantar, porque nós não cantamos simplesmente aleatoriamente, não cantamos porque estamos felizes ou porque queremos nos alegrar, mas cantamos porque existe um Deus que nos escuta, existe um Deus que nos transforma, que quer ver transformação, inclusive ao redor, em torno do que nós cantamos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos guia, Senhor, no Teu louvor, nos guia, Senhor, em torno da adoração, e o Senhor mesmo nos ordenou que estivéssemos cantando sempre que nos reuníssemos. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer isso como igreja, obrigado porque temos essa igreja, Senhor, onde nós podemos louvar, Te adorar e Te engrandecer. Obrigado, Senhor, porque isso tudo faz parte do Teu cuidado, que está sobre cada um de nós a cada dia. Por isso que Te louvamos e Te adoramos. Em nome de Jesus, amém.